aí galera, beleza? Sérgio Moro prestou novo depoimento, só que agora no caso da Vaza Jato, aquelas mensagens que vazaram do Moro, e parece que tudo que ele acusava Bolsonaro de fazer, quem faz na verdade aí parece que é o Moro. Temos aí mais coisas que envolvem Bolsonaro, coisas que envolvem as tias do Zap. As tias do Zap, mais uma vez, conseguiram dobrar um general. Dobrou mesmo, a coisa tá tomando forma. Temos aí também, gente, a questão do Facebook. Para quem não sabe, o Facebook derrubou contas aí de bolsonaristas que defendiam o governo. E o pessoal já tá querendo inserir isso daí, junto com aquele inquérito do STF, e tentar ver se ainda leva pro TSE para ver se caça a chapa Bolsonaro e Mourão. Também temos várias mais coisas sobre aquela reportagem lá da Folha, né? Daquele jornalista contra Bolsonaro, só desejando coisa boa, óbvio que não. Temos também coisas boas para falar sobre a Globo, temos coisas aí também que envolvem a PL das fake news, e essa coisa do Facebook e a PL aí das fake news, a gente talvez vá chegar no MBL. Então, cara, tem muita coisa hoje, então deixa adiantar, senão o vídeo vai ficar muito grande e vocês vão reclamar comigo. Então, notícia boa é notícia rápida. Tá ligado, né? Globo suspende financiamento das escolas de samba. Não tem o que falar. Acabou o dinheiro, tá em crise, sabe? Tá em crise e não tá em crise. Mas o dinheiro tá começando a secar. Vocês estão vendo aí a Globo demitindo funcionários. E aí, mais uma ação, né? Infelizmente. Quantas pessoas... Eu acho que vocês estão muito tristes, né? A Globo não vai mais financiar as escolas de samba do carnaval. E, possivelmente, uma das causas que isso daí tá acontecendo é o quê? Vejam só o canal do Fluminense no YouTube. 2.296.804 pessoas assistindo um jogo. Quem diria, né, gente? Isso aí tudo possivelmente estava indo lá pra Globo, mas como a gente pode ver, é o Fluminense. É o Fluminense. Tá indo pro Fluminense. Então, foi mal aí, viu? Lembrem todos os dias que se isso aqui tá acontecendo foi graças à MP de Jair Messias Bolsonaro. Mas vamos começar. Se lembra que eu mostrei para vocês ontem o poder da tia do Zap? Que primeiro o General Ramos fez um post bem calminho, falando, não, vejam só, esse artigo da Folha, que ele se recusava a falar o título, eu também me recuso, aquilo é um absurdo. Ele fala que aquilo é um desrespeito, sabe? A figura do presidente, um desrespeito aos conceitos do jornalismo. Aí eu mostrei pra vocês que depois do pessoal no Twitter, sabe, falar umas poucas e boas pro General Ramos, ele mudou o tom em 25 minutos. E a distância entre esses dois posts. 25 minutos depois ele volta, ó, como ele já voltou. Absurdo e repugnante. Todo esse ódio contra nosso presidente. Ninguém pode concordar com tamanha agressão. Ainda fala que o jornalista deve responder criminalmente. Mostrei para vocês o poder das redes, de que vocês possuem os seus telefones. E aí, vejam só, de tantas pessoas também irem lá cobrar o Ramos, falar, Ramos, quer dizer que é você que está querendo demitir o Ricardo Salles? Ramos, quer dizer que é você que está querendo demitir o Ernesto Araújo? Vejam só, ele fez um post, inclusive o próprio Ricardo Salles compartilhou e falou, Selva, o ministro Ramos vem e diz... Parte da imprensa fica maldosamente de forma vil imputando a mim uma sórdida campanha contra nosso ministro Ricardo Salles. Quero reafirmar meu total apoio e apreço ao competente e dedicado ministro do Meio Ambiente, que corajosamente vem enfrentando os ideólogos esquerdistas. Então vejam só, Ramos, o cara aí da ala militar que tanto vem falando, não, que não podemos ser os radicais, isso, aquilo, outro, usando termos ideólogos de esquerda ainda? Será que tá descendo do muro? Então, aqui é aquele post, minha tia, que você vai lá, fala isso aí, general, Selva, dá aquele, assim, ó, quando o cara erra, a gente fala, mas quando o cara acerta, a gente dá, sabe, um incentivo, que é pra ele entender qual o caminho que ele tem que seguir. Então, vocês estão vendo. Porém, não se enganem. Eu compartilho ainda sobre o Ramos, assim, deu uma mudada de 2 dias pra cá, sabe? Pelo menos nas redes. E a gente não sabe como é que tá no Planalto. Mas eu ainda compartilho um pensamento similar do David, que diz, ó, não caiam nessa ladainha. Quando pressionado, uma pessoa faz de tudo para se manter no cargo. A gente não sabe se ele realmente está mudando de opinião ou se ele só realmente está querendo se segurar no cargo. O que eu sei é que a gente tem que continuar pressionando. Porque vejam só outro post do General Ramos que vinha caladinho.
Quero deixar bem claro o meu total apoio ao nosso ministro Ernesto Araújo, que vem transformando nossa política externa de maneira excepcional. Lembra daquelas matérias que Ernesto ia ser fritado porque tá botando ideologia acima de tudo e por aí vai? Agora não, ó, tem total apoio. Projetando nosso Brasil para uma posição de respeito, vejam só agora, onde os valores conservadores e cristãos, vejam só, são as maiores marcas. Parabéns, ministro Ernesto. Gente, o que é que a gente quer? Eu acho que o nosso lado, pelo menos eu falo por mim, eu não tô nem aí se o passado do cara é militar, se o passado do cara é isso, aquilo outro. Eu não quero um cara que tem um passado negro, óbvio. Eu quero um cara que vai defender a nossa pauta. Nossa pauta pra mim é isso aqui, ó, são os valores conservadores e cristãos. Na verdade, acho que a pauta deve ser só uma, os valores cristãos. O valor cristão, cara, pra mim, tá perfeito. Tá colado lá em cima, pra mim tá perfeito. Porque aí o conservadorismo já vem de tabela. Sabe? Então você vê o poder de vocês que foram lá apurrinhar ele, falar, pô, ministro, isso aqui. Então, por mais que a gente fique com o pé atrás, eu fico com o pé atrás, sigo aí, voto com o relator, como diria aí no Congresso, voto com o relator aí com o David. Fico alerta, né? Ele pode estar assim, com medo de perder um cargo, alguma coisa, mas temos que colocar pressão sempre, principalmente nos ministros. Então fica a dica aí, pessoal, fica a dica. E aí, vejam só. Porque a gente tem que ficar naquela vai, não vai, né? E ficar com o pé atrás. Daniel Silveira nos informa que ele acaba de saber que a retirada dele da vice-liderança do governo foi pedido do general Ramos para alocar deputados do Centrão. Fez um discurso bonito, mas emoveu Daniel Silveira. Estranha essa relação de homens tão próximos manobrarem enfraquecimento da base do presidente. Ser líder só tem ônus, mais ou menos que seja alguém de honra. Continuarei a apoiar o governo e o presidente Jair Bolsonaro com todo o meu empenho. O presidente não dá um passo sem ser atrapalhado. O sistema está mais que atrapalhado, está tomado. Outra exigência foi a saída do deputado Capitão Derrite. Então, pô, tá, o negócio tá meio complicado, né, Ramos? Tirou 2 deputados que a gente sabe que realmente apoiam Bolsonaro. Pô, cara. E ele continua falando que em tempo deixo claro que a saída não me incomoda pelo cargo, afinal nada tem nele senão poder da fala para defender como líder. Quem pensar que estamos brigando pela posição está enganado. Estamos lutando para blindar o presidente e eu não tenho dúvidas. Tanto o Daniel quanto o Derrite, eu realmente acredito que eles vão continuar defendendo o Bolsonaro do mesmo jeito, porque eles vêm se mostrando que estão realmente fechados com o nosso governo. E aí, sobre a questão dos militares, pra gente começar a falar de Moro, eu sei, mas tem coisa que é interessante. Olha isso aqui, ó, Revista Oeste. Artigo da Folha preocupa militares. Militares avaliam que publicação acirra os ânimos. Hélio Schwartzman, colunista da Folha, desejou aí, né, que nosso presidente passe dessa para uma melhor. E aí você vê na matéria, olha só, a publicação do artigo da Folha de São Paulo, que deseja a morte do presidente, causou preocupação no governo, sobretudo entre os militares. Então, olha quem está preocupado, principalmente os militares, que analisam eventuais desdobramentos. O temor é que a publicação acirra ainda mais os ânimos na sociedade e eleve a polarização. Cara, o que é polarização? Polarização, sabe o que é polarização? Foi um fenômeno que começou em 2013. Em 2013, quando a gente descobriu que no Brasil tinha um grupo de pessoas que estava insatisfeito com esse poder que ora era PT, ora era PC do PSDB. E a gente descobriu que tinha um terceiro grupo de pessoas que falaram, cara, eu não quero nenhum dos dois. Eu quero o Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Então isso que é polarização, porque a gente não tinha polarização, todo mundo pensava igual. Mas parece que para essa parte dos militares estão preocupados, que aumente a polarização. Os militares temem que o artigo da Folha seja usado como pretexto para uso da violência por alguns, de uma parte ou outra entre os polos. Gente, vocês acham mesmo que o pessoal do lado de Bolsonaro, os conservadores, vão se utilizar de violência? Pô, cara. Critica ainda o posicionamento da própria Folha. Não fez sequer um meia-culpa, pondera um interlocutor militar a oeste. Eu marquei porque, pô, quem é esse cara? Essas matérias é sempre assim, né? Não sei quem, um ministro, não sei quem falou, não sei quem, nunca dá o nome. Mas beleza, vamos continuar. Começar aqui com o nosso presidente, que realmente nunca abandona o povo. Vejam só a matéria do Conexão Política. Bolsonaro sinaliza que dará continuidade à guerra ideológica.
anteontem, quer dizer, ontem mostrei para vocês que Bolsonaro disse que ele segue aí tentando achar um nome que vai agradar tanto conservadores quanto a ala militar. Ele não vai esquecer, e o pessoal falou lá do governo, né, que acha que Bolsonaro dá muito tempo pro povão, pros conservadores. E aí na matéria, vejam só, publicamente e também nos bastidores, o que se ouve do presidente é que a política de Paulo Freire não deu certo. Não deu certo, ou seja, Bolsonaro, ele entendeu, gente. Ele não vai deixar a educação cair na mão de qualquer um, porque ele sabe da importância da educação. E ele frisa que vem tendo dificuldade para escolher um nome muito bom para o cargo. E aí, pegando aí um gancho de Paulo Freire, Gil Diniz, em São Paulo, ele apresentou um projeto que vai tornar José de Anchieta patrono da educação no Estado. Isso daí, na verdade, é um contraponto a um projeto do PSOL que quer homenagear Paulo Freire mais uma vez. Então, parabéns ao carteiro Reaça. É assim que faz. Tem que exercer o poder que um deputado tem. Graças a Deus. Obrigado, Gil. E aí o Alan traz uma coisa aqui pra mim. Tem relação com isso daí, o comentário, que é: o STF fez uma nota oficial dizendo que ministro Roberto Barroso determina que o governo federal adote medidas para conter avanço lá da pandemia entre os indígenas. Então, você vê que é mais uma vez o STF mandando e ordenando que a presidência faça alguma coisa. E o que é que eu acho que tem a ver com o tema, né? Porque eu acho que tá chegando no ponto que é capaz do STF escolher o ministro da Educação. Então, pelo menos, a gente ainda está podendo escolher o ministro da Educação. Ainda, né? Ainda. Então, vamos ver até que ponto vai. E aí, vejam só. Falando aí sobre escolhas e por aí vai. O jornalista Oswaldo Eustáquio, ele se filiou ao PTB. E algumas conversas de bastidores estão falando que em 2022 Bolsonaro vai sair aí, vai tentar a reeleição pela legenda do Roberto Jefferson. Muita gente tem coisas contra o Roberto Jefferson. Eu tenho um pé atrás com ele, já entrevistei ele sim, mas ainda tenho um pé atrás. Mas tem um porém, que eu acho que a gente deve considerar. O Oswaldo Eustáquio, ele é do Paraná. E já está se falando que ele pode concorrer a uma vaga como senador. E o que é que eu acho disso? Eu acho que poderemos ter um nome que, sem sombra de dúvidas, é melhor do que ter Sérgio Moro. Lembre das últimas eleições, faltaram nomes. Então, antes de eu criticar qualquer ação, eu estou agradecendo pelo fato que vai ter alguém aí para competir com o Moro, caso o Moro tente uma vaga no Senado, que eu tenho para mim que ele vai olhar um senadozinho, viu? Moro tem, sabe, um sentimento assim de importância muito grande para tentar aí um deputadinho, uma coisa assim. Ele tem um padrão do senador, né? Mas esperemos. E ainda sobre o PDT, gente, eles fizeram um vídeo falando aí da questão que Roberto Jefferson teve conversa com o Bolsonaro, que ele foi lá, ele levou o estatuto para mostrar e por aí vai. E eu quero trazer esse vídeo para mostrar uma coisa que eu sinto que ainda falta no governo. Esse vídeo foi bem feito, tem som de fundo, aquele som assim, sabe, de filme de super-herói que você assiste. Aí aparece esse momento aqui que é tipo um efeito visual que aparece o nome Roberto Jefferson e por aí vai. Você vê que eles fizeram um trabalho de cor, mudou as cores do PTB, agora ó, é o azul, verde e amarelo, sabe, num degradê, que é o quê? Para pegar no visual, é o pessoal que tá se modernizando. Enquanto isso, cadê a SECOM? Cadê a SECOM do governo? Então, eu tô vendo um partido aí, ó, começar a se modernizar. Vocês estão vendo aí outros partidos falando coisas similares, movimentos assim, tentando pegar os jovens, Renova BR por aí vai, sabe, o Livres, o site assim bem interativo. E parece que o lado dos conservadores está ficando meio para trás. Eu acho que a gente tem que tentar aí acompanhar o passo desse pessoal. Mas observemos de perto, viu? Observem de perto mesmo. Não vai de qualquer jeito não, que você sabe, né? Você sabe. E aí, vejam só. Estamos falando de deputados, vamos falar do Maia. Maia, agora, se lembra de ontem, Maia falando que o governo esqueceu das agendas reformistas. Depois que ele fala que o governo esqueceu das reformas, ele vai lá junto com a Alcolumbre para pedir que o STF conceda uma cautelar para não poder vender as refinarias e não poder privatizar. Então aí, pô, o cara tá tentando fazer uma reforma, ele já não tá deixando. E aí agora, Maia, ele defende a discussão que o teto de gasto só ocorra após organizar aí tudo que está acontecendo.
Vejam só, e depois ele reclama que o governo não está resolvendo nada. Toda hora a Maia acha um probleminha para ficar empurrando. E vejam só outra coisa. Na entrevista, Maia sugeriu que leve em consideração, por exemplo, a definição de uma renda mínima permanente, a exemplo do auxílio emergencial em decorrência da crise, da pandemia que nós vamos vivendo. E aí, veja só, pessoal. Veja só, o governo sempre tá batendo na tecla que é o quê? É um voucher. É um voucher, é um voucher, é um voucher. Que é pra falar pra galera, isso aqui não é permanente. Esse negócio de renda mínima permanente, universal, isso é uma ideia de esquerda. Gente, vocês sabem como é que o povo funciona. Se a pessoa ganha dinheiro, sabe? Ganha dinheiro pra não trabalhar e ficar em casa sabendo que é pra sempre, e vai ter de gente que não vai buscar emprego, não vai buscar estudar, não vai buscar se aperfeiçoar. Cara, vai gerar uma parte da sociedade de gente com problemas. Vamos falar assim, com problemas. Então, eu tô vendo aí que Maia tá começando a encabeçar um plano aí que é da galera meio globalista de esquerda. Que isso aí é conversa desse pessoal. Então, fiquemos bem de olho também nisso daí. E o Rodrigo Maia, ainda sobre a questão da pele das fake news, ele vem pra falar que não dá pra ficar como está. Não, sabe, tem que acontecer alguma coisa na internet. E diz, ó, a única certeza que eu tenho é que não dá pra ficar como está. Precisa de um marco legal que garanta a liberdade de expressão, mas que nos dê caminho para chegar nos financiadores disso e que tenha punição. Traduzindo, tem que criar um jeito que o pessoal que é amigo dele fique de boa e o pessoal que ataca políticos, né, da forma que eles não gostam, sofram punições. Aos meus amigos, tudo. Aos meus inimigos, nada. É aquela máxima que vocês conhecem. E aí, vejam só. Seguindo aí o ritmo das fake news, vem o Sérgio Moro. A gente vai chegar lá ainda no depoimento da Vaza Jato, mas a gente já vai começar falando aqui dele. Teve essa questão do Facebook, que baniu as contas, e aparece Sérgio Moro nas redes dando parabéns. Parabenizando o Facebook por suspender as contas que o Sérgio Moro atribui à propagação de notícias falsas e fraudes. Grava aí na cabeça. Pessoas estão compartilhando notícias falsas e fraudes. Vejam só, ele começa falando, né? Fui alvo da rede de mentiras que age por motivos político-partidários. Pessoas que perderam qualquer senso de decência. Parabéns ao Facebook que suspendeu as contas de notícias falsas e fraudes. Então grave isso na cabeça, que a gente vai refletir rapidinho. E ainda aí no dia de ontem, Sérgio Moro vem para falar que extrema esquerda e extrema direita se parecem muito. É a história do quê? Do bolsopetismo. É o petista de sinal trocado. Realmente se parece muito, né? Existe algum Foro de São Paulo na direita? Existe um Petrolão da direita? Existe uma Lava Jato contra o pessoal da direita? Tô falando Lava Jato que, assim, porque é da área dele, né? Tem, mas não. Mas segundo o Sérgio Moro, se parece muito. Eu não sei como, mas na cabeça dele, eu não sei como, né? Eu não sei como. E aí, vejam só sobre essa questão do Facebook. Olha que coisa interessante. O Ian, lá no Twitter, ele fez uma thread. Eu não vou colocar em ordem porque ele fala várias coisas e eu quero pegar um foco só nessa questão do Facebook. E ele nos avisa que há pouco sai uma matéria do Estadão intitulada Facebook derruba rede de fake news ligadas ao PSL e à família de Bolsonaro. No corpo da matéria, no entanto, vemos que é o mesmo blá 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 de sempre e a ação derrubou perfis e páginas em vários outros países, não foi só no Brasil. Aí tem o título da matéria para quem quiser checar. E o Ian vai lá depois na thread, já no item 5, ele diz, ó, porém, quem participava do evento em que foi feito o anúncio bombástico, por acaso um tal de Nathaniel Gleicher. E aí você vai na matéria, no corpo da matéria tem o Nathaniel Gleicher, diretor de cibersegurança do Facebook, foi cauteloso em apontar o envolvimento direto ou conhecimento dos políticos na campanha, inclusive na coordenação das postagens, abre aspas. Não podemos afirmar a ligação direta das pessoas citadas, mas podemos afirmar que pessoas associadas e blá blá blá. Não, tá querendo ele não quer falar que Bolsonaro é inocente, mas ele também não vai falar que é culpado, ele vai ficar em cima do muro, né, como esse pessoal. Só que olha que é engraçado, lá no início da thread, o Ian tinha nos contado que sei e posso provar que o MBL é muito bem relacionado
com o pessoal de relações governamentais das redes sociais, sobretudo do Facebook e do Instagram. É curioso que a página oficial do MBL siga Nathaniel Gleicher no Twitter. Nunca ouvi falar do cara. Vocês já? E aqui vocês podem ver aqui embaixo, ó, seguido pelo MBL. O MBL segue o cara. O chefe é o diretor de cibersegurança, um cara que menos de, sei lá, 5 mil pessoas seguem. Mora em Palo Alto, na Califórnia. Vejam só, gente, isso não é interessante? Parece que o MBL já sabia da presença desse cara e tudo aí vai. É intrigante. O Ian falou que ele já trabalhou dentro do MBL por um tempo, então é alguém que está tentando trazer informações de dentro. E não para por aí, ele vai lá e continua. Por acaso, o tal Luciano Ayan, que foi arquiteto do relatório da CPMI das Fake News, tentou miseravelmente criar o grupo Internet Livre e logo depois o Redes Cordiais, além de já ter defendido o Marco Civil da Internet. De onde vem essa tara por controle da internet? E aí ele levanta essa questão do Luciano Ayan, que a gente já falou aqui algumas vezes nos vídeos. Tem aqui um post dele dia 30 de junho falando, ó, não sou fã dessa PL aprovada no Senado hoje. Tende a dar muitos problemas no futuro e reverter. Já ocorreu na Alemanha algo parecido. O ideal seria discutir uma proposta do tipo com a profundidade da discussão do Marco Civil da Internet. Então vocês estão vendo aí, né? Parece que o pessoal do MBL, ou pelo menos ligado ao MBL de alguma forma, o Renan Santos já falou que ele conhecia o Luciano Ayan por um tempo, por aí vai. Você vê que já mostrei pra vocês várias lives do Arthur com o Ayan, Kataguiri falando dele. Ele é realmente mais ligado mesmo ao Renan dos Santos. Só que engraçado é, você vê como essa perseguição parece seguir o mesmo padrão da CPMI das fake news. Só vai, sabe, em pessoas ligadas ao bolsonarismo. O petismo, que a gente sabe que também tem propagação de notícias duvidosas, diversas coisas, inclusive teve o Hans River que falou várias coisas do PT, nunca aconteceu nada, nenhuma conta cai, nada acontece. Vale a pena lembrar essa matéria de 11 de dezembro de 2019, o Ian fala, né, que o Luciano Ayan foi o arquiteto do relatório. Eu não sei se ele foi o arquiteto do relatório, mas o que eu sei é que o Ayan, ele mesmo na matéria, acredita que a Polícia Federal pode ter cada vez mais elementos para uma investigação com esses depoimentos. Luciano Ayan auxilia a frota na CPMI e diz que está ansioso para ouvir o depoimento de Gustavo Bebiano e Júlia Lemos. Então saíram várias matérias do DCM, junto com o Ayan, onde ele falava, o pessoal também fala lá que acha que o material dele estava sendo usado pela Joyce. O Alexandre Frota protocolou um documento que continha uns slides feitos pelo Ayan, que inclusive está no próprio DCM. Então tem muita coisa aí. E você vê que parece que esse pessoal do MBL tem algumas coisas estranhas. O pessoal aí aos arredores do MBL. E aí, vejam só, o Rodrigo Constantino, ele reforça a questão, né, sobre o Ayan e diz, ó, o guru do MBL já assumiu que voltou para a esquerda. Nunca saiu, só mentia. Quando os pupilos farão o mesmo, eu prometo implicar menos quando confessarem. O que não posso admitir é tucaninho pissolista manchando o meu liberalismo. E aí, olha o que o Ayan também falou nas últimas horas. Detalhe, eu era da esquerda antes de 2000. Apenas estou retornando ao meu antigo lar. Vejam só, né? Voltou para a esquerda. O guru da MBL, como ele é conhecido, né? Um cara que tem relação direta aí com o CPMI das fake news e várias outras coisas. Conhecido também por propagar fake news sobre o caso Marielle. Depois pediu desculpa, por aí vai, mas publicou, não foi? Então, meio complicado. E o Rodrigo Constantino entrevistou uma ex-membra aí do MBL, uma ex-coordenadora, e aqui em matéria da Gazeta do Brasil, abre aspas, MBL é uma seita e o objetivo final é eleger Kim presidente da República. Ela fala várias coisas lá, mas mais importante da matéria é que ela diz que o objetivo final é eleger o atual deputado federal e um dos líderes do movimento, Kim Kataguiri, à presidência da República. Ela também fala da questão lá que a possibilidade de discussão de ideias lá dentro do MBL é bem limitada, não é um grupo assim muito aberto, a debate, por aí vai. E aí, vejam só que outra coisa interessante ainda sobre esse caso do Facebook. O Emerson Grigoletti nos diz que quem está por trás dessa perseguição do Facebook que gerou banimentos? Uma empresa contratada por eles chamada Digital Forensic Research Lab da Atlantic Council. Uma das assistentes, Luísa Bandeira, ex-Folha e BBC, que agora faz parte da equipe, uma brasileira em Bogotá. E aqui na matéria do P360 realmente confirma
que essa questão aí envolvida, quem mostrou, quer dizer, quem fez o link, né, dessas contas e por aí vai, que assessorou o Facebook, foi essa empresa, a Digital Forensic. E aí você vê que temos uma brasileira, Luísa Bandeira, que já trabalhou na BBC e na Folha de São Paulo e agora está em Bogotá. Então vejam só, né? Que coincidência. Olha, um dos funcionários dessa empresa e ainda tem como tweet fixado dicas de ferramentas de dados abertos para investigar fake news. Atrás de fake news. E aí, se lembra que eu falei lá no início de Sérgio Moro, eu falei pra vocês, gente, lembra essa questão de Sérgio Moro que ele disse sobre fraudes, que ele já foi vítima de fraudes e por aí vai. Carlos Bolsonaro aqui nos faz um questionamento. Que tipo de mentiras seriam ditas para derrubar o PT nas eleições de 2018? Que mentira que foi feita? As contas foram derrubadas por fake news, tá? Qual fake news? Qual foi a mentira? Porque bastava apenas dizer a verdade, a verdade vinda de um povo cansado de ser violentado em todos os sentidos. Apenas mostrem. Lamentavelmente, a atenção merecida sobre o assunto jamais foi dada. Falta de aviso nunca foi. E o que ele diz é o quê? Gente, o que se falou do PT foi só o que realmente aconteceu. Se existiu uma fake news contra o PT, mostra aí qual foi. Porque eu acho que o que teve foi a gente mostrar os casos que envolvem Lula, que envolve Haddad, que envolve a Dilma, que envolve Gleisi Hoffmann, que envolve o partido como todo, vínculos com o Foro de São Paulo. Mas para esse pessoal, a gente só propaga, né? Propaga aí fake news e por aí vai. Eu quero saber realmente quais são essas fake news. E aí, o Daniel volta para nos avisar que, gente, isso aí que está acontecendo é parte de uma ação muito maior, que o objetivo é neutralizar os conservadores. Isso aí, eu acho que todos vocês já sabem. E ele fala que, mais uma vez, que essas redes sociais cada dia mais se mostram que possuem um viés claramente de esquerda, o que também todo mundo está sabendo. Mas o interessante é esse final. O deputado Marcelo Freixo solicita ao inquisidor Alexandre de Moraes que utilize esse relatório no inquérito das fake news. E o pessoal vai tentar levar esse relatório do Facebook por aí vai também para o TSE. Se lembrem que tem a questão ainda lá dos disparos de WhatsApp, disso e daquilo, páginas do Facebook que influenciaram nas eleições, que eles vão tentar ainda usar para tentar caçar a chapa Bolsonaro-Mourão. Vão tentar fazer isso. Podem esperar. A não ser que o governo consiga aí realmente desarticular alguma coisa, mas o que depender do STF, vocês acham mesmo? Vocês conseguem acreditar que Fachin, Barroso e Alexandre de Moraes não tentaram fazer isso? Vocês acreditam mesmo? É uma pergunta sincera. Eu não tenho muita fé no STF. E aí, sobre essa questão de perseguição ideológica, vocês devem ter... Eu mostrei para vocês que a Hotmart, ela removeu aí, né, conteúdos de política, sabe, de suas bases, da sua plataforma. Resumindo, eles expulsaram o Brasil Paralelo e o Brasil Sem Medo. E aí, o Sleep Giants achou pouco, né? Foi lá no PagSeguro agora para cobrar que o PagSeguro não aceite mais pagamentos do Brasil Sem Medo, do pessoal de direita. E o PagSeguro foi lá e falou que ele permite a oferta de quaisquer produto ou serviço, desde que não sejam proibidos pela lei, não podendo exercer juízo de valor em relação ao conteúdo. Então, graças a Deus, parece que no Brasil ainda tem gente que entende que ganhar dinheiro tem que estar um pouco acima da sua ideologia, né? Que um banco, uma empresa que presta serviços financeiros, deve prestar serviços financeiros e não ficar participando de guerrinha ideológica. E aí, falando em cassação em fake news, Joyce Hasselman, não sei por que eu tô falando isso. Ainda estou chateado, sabe, triste, porque eu ainda espero boas notícias sobre a questão da Joyce, que até hoje eu não sei, mas eu não obtive nenhuma resposta sobre as resoluções do caso aí que envolve o gabinete da Joyce. Mas saiu uma notícia aí que a Joyce deixa o ranking de deputados com, assim, influenciadores digitais. Tá, beleza, ela não tem influência digital. Mas a Joyce está articulando muita coisa e uma das coisas que ela está tentando é, junto com os procuradores da República, ela está tentando fazer com que a lei da lista tríplice seja aprovada. Ela está em busca das assinaturas. Essa lei vai obrigar o presidente a escolher um dos 3 nomes da lista tríplice. Da última vez, era quase todo mundo aí ligado à oposição. Eu acho que realmente todo mundo era da oposição. E aí, enquanto a Joyce desaparece, vejam só,
Temos agora uma nova lista atualizada, onde Carla Zambelli é a número 1 em disparado, e depois vem Bia Kicis, Eduardo Bolsonaro e por aí vai. Eu olho aqui e procuro nomes como, por exemplo, Marcelo Freixo, e eu não encontro. E o que me espanta é que Marcelo Freixo, ele pode não ter essa influência, porém, ele está trabalhando todo dia e está gerando problema todos os dias. Então eu me pergunto assim, esse pessoal que está nessa lista, será que eles estão nessa lista porque eles estão se dedicando demais às redes sociais ou porque eles estão fazendo ambos, estão trabalhando, estão nas redes sociais? É realmente só um questionamento. Temos deputados bons aqui no meio, quer dizer, Marcelo Freixo está até aqui, está na quinta posição, eu falei sem ver, mas ele está aqui. Esquece aí o argumento que eu dei. Mas a gente tem que coisa assim, beleza, a gente tem muito deputado influente nas redes sociais, mas e aí? Essa influência nas redes sociais está repercutindo em seus trabalhos no dia a dia? É isso aí que eu quero saber. Tá aí no nome, beleza, tem o apoio do povo. E a gente também tem que apoiar. Apoiar a Bia, apoiar o Eduardo. A Carla, eu tenho um pé atrás, já falei pra vocês. Apoio o Felipe Barros, apoio o Jordi. Mas e aí, galera? Não dá também só pra ficar na rede. Quero aí a ação dos deputados. Quero aí coisa igual o Gil Diniz. E aí, falando sobre redes sociais, olhem que coisa interessante. A Farc, lá da Colômbia, você deve conhecer que hoje em dia é partido político, passou para desejar, sabe, 30 anos, os parabéns pelos 30 anos da fundação do Foro de São Paulo. Nunca é tarde para relembrar sobre esse tipo de notícia, né? Isso aí aconteceu nas últimas horas. Farc, vejam só. Vejam só. E aí, pessoal? Voltando para Sérgio Moro, para a gente enfim falar do depoimento dele, nas últimas horas, ainda sobre essa questão envolvendo aquela notícia da Folha de São Paulo e por aí vai, e esse pessoal que só deseja o amor a Bolsonaro, aparece a mulher que Sérgio Moro queria colocar no governo e ninguém quis, a Ilona Szabo. Ela vem falar: não desejo mal ao presidente ou a ninguém. O que desejo é que Bolsonaro seja responsabilizado pelos inúmeros possíveis crimes que cometeu. Peraí. Inúmeros possíveis. Você quer que ele seja conhecido pelo inúmero... Que crimes, minha filha? Olha que conversinha, né? É aquela conversa para falar: não, eu não disse isso. Não, eu não disse isso. E o Carlos Bolsonaro nos avisa: nome familiar e de fácil reconhecimento em um contexto desde o início do governo. Prudência, sofisticação, biografia, tucanos, socialismo, liberdade, pula pirata e brinquedo Gepeto. E aí, enfim, chegamos lá no depoimento de Sérgio Moro. Sérgio Moro deu depoimento aí sobre os casos e por aí vai, e ele vem para falar que nunca disse que o jornalista tinha cometido um crime. Beleza, aí vem lá, né? Ex-ministro foi questionado pelo advogado Luiz Molição, denunciado por associação criminosa por causa de uma conversa com Glenn, que se livrou da acusação graças a uma decisão de Gilmar. Mas o Moro fala: não, nunca disse que o Glenn é criminoso nem nada. Fui checar, realmente Moro ele não fala que o Glenn é criminoso, mas é aquela conversa bem estranha, né? 9 de junho de 2019. Muito barulho por conta de publicação por site de supostas mensagens obtidas por meios criminosos de celulares de procurador Lava Jato. Aí ele fala que as mensagens foram obtidas por meio criminoso. Ele não fala que Glenn é um criminoso. Depois ele vem e diz que sou grato ao presidente Jair Bolsonaro e todos que apoiam e confiam em nosso trabalho. Hackers, criminosos ou editores maliciosos não alterarão essas verdades. Mais uma vez, ele usa a palavra criminosos, mas não endereça, né, diretamente pro Glenn. Mas enfim. O grande, para mim, ponto do depoimento, que ele fica naquela... não fala muita coisa, foi muita embromação, é isso daqui, ó. O advogado, ele tenta falar que Moro interferiu na PF. E aí vai lá, abre aspas, né? Recentemente, o presidente da República tem acusado aí de interferir na Polícia Federal. Essa atitude sua não foi uma interferência do senhor? Perguntou o advogado. Aí o antagonista fez uma matéria aí tentando, sabe, puxar o peixe pro lado do Moro. É o que o antagonista faz, porque Moro é um colunista da Cruzoé. E o que é engraçado, que você, ó, abre aspas, olha a fala de Moro. Quando ele pergunta se Moro interferiu ou não na PF. Moro vem e diz: claro que não. Há uma absoluta confusão. São situações absolutamente diferentes. Peraí. Ele está falando que a situação dele e de Bolsonaro é completamente diferente. Vamos ver, né?
Naquele caso, o meu telefone havia sido atacado e havia uma natural preocupação em saber quem eram esses indivíduos que estavam atacando os telefones de altas autoridades federais. Então, peraí. Ele está falando que a diferença é porque no caso dele foi o telefone dele, mas me tira uma dúvida. Quando o Bolsonaro reclama da moleza, sabe, tipo assim, da vagarosidade, ele falou da vagarosidade do pessoal lá do Rio de Janeiro em tentar resolver aquela questão do porteiro do condomínio dele. Será que a questão do porteiro do condomínio não era o porteiro do condomínio de Bolsonaro? E também Bolsonaro estava sofrendo por causa disso? Mas é porque não era o celular de Bolsonaro? Quer dizer que se fosse o celular de Bolsonaro valia? Porque pra mim é coisa bem similar. Mas pra Moro tá falando, não, na minha questão foi meu celular. Na questão de Bolsonaro, foi o celular dele. No caso Adélio, foi, tipo assim, o próprio Bolsonaro. E ele reclama muito como as coisas vinham sendo feitas. Então, quando fala que Bolsonaro está querendo interferir na PF, porque ele quer que resolva a questão do porteiro, a questão da Adélio e por aí vai, o que é que isso tem diferença ao pessoal, tipo assim, fazer alguma coisa com o celular de Moro? Eu acho que, na verdade, acho que as coisas que aconteceram com o Bolsonaro são mais graves, porque ele é o presidente da República, é o chefe da nação. Então, realmente deve ser diferente, né? Porque Bolsonaro é muito mais importante. Mas não é isso que o Sérgio Moro quer falar. E aí, no final, ele vem e termina falando: e isso está dentro da responsabilidade do ministro da Justiça de tomar providências necessárias para cessar esses ataques. Ele fala que ele abriu investigação, que fez isso, fez aquilo outro. Por quê? Porque isso faz parte das atribuições do ministro. Eu esqueci de colocar um print aqui, eu só lembrei agora. Na entrevista ainda, ele disse que ele não recebeu informações. Ele só recebeu informações genéricas. Sabe o que eles acusam Bolsonaro, de Bolsonaro querer saber de tudo que acontece na PF? Bolsonaro fala, não, eu só queria receber um relatório. Moro vem com a mesma historinha. Não, o Valeixo, que é meu amigo e por aí vai. Não, ele não me contou nada. O Valeixo não me contou nada. Mas enfim, voltando aqui, ó. Moro fala que o que ele fez não tem problema e ele não interferiu, porque o que ele fez é responsabilidade do ministro da Justiça. Vale lembrar que Bolsonaro está sendo acusado de interferir na polícia. Por quê? Porque ele exonerou o diretor-geral e ele queria colocar alguém. E será que isso não é responsabilidade de Bolsonaro também? Lei 13.047 de 2014, artigo 2º-C. O cargo de diretor-geral, nomeado pelo presidente da República, é privativo de delegado de Polícia Federal integrante da classe especial. Ou seja, o que Bolsonaro queria fazer era de responsabilidade dele também. Mas na cabeça de Sérgio Moro são coisas extremamente diferentes. Você percebe como é que funciona a mente do cara? Não é pautado em lei, né? É pautado assim no que ele tá achando. Na cabeça dele, ele acha que o que ele fez tem justificativa, mas o que Bolsonaro fez, por mais que tenha uma lei para falar sobre isso, mas que existe uma lei, não, isso aí não pode. Ainda que, vocês devem lembrar, na época que Sérgio Moro saiu, a FENAPEF, que é a Federação Nacional dos Policiais Federais, falou que Bolsonaro não interferiu, soltou uma época, uma nota de esclarecimento, inclusive em setembro do ano anterior. Em setembro já tinha soltado a nota. Isso aqui, gente, é de setembro. Em setembro, Bolsonaro não estava interferindo em nada. Teve aqui também, ó, outro ofício, a autorização deste para nomeação e escolha do diretor-geral da Polícia Federal e refutamos supostas interferências externas no âmbito da Polícia Federal. Isso aqui foi em setembro, falando não tem interferência. No início do ano, vocês devem lembrar, Sérgio Moro foi no Pânico e no Roda Viva. Em ambos os programas ele falou que Bolsonaro não interferia na PF, não interferia, vale lembrar mais uma vez. 11 de março, Sérgio Moro foi na Globo News, mais uma vez ele falou que Bolsonaro não interferia na PF, mas aí agora você vê como é o discurso do cara. Vejam como é. E aí, pra mim, sabe o que é interferência? Interferência é isso daqui. Pra mim isso daqui não é interferência, me desculpa. Pra mim a palavra certa talvez seja fazer lobby, sabe? Fazer pressão pra ver se você conseguir o nome. Peruvian Mave, ele traz aí uma matéria do antagonista que fala, né, que relembra texto da reportagem da Cruzoé de 11 de outubro de 2019, envolvendo, por exemplo, os assessores parlamentares. Isso aí está relacionado àquela questão do Facebook, né? Falando que como eles estão ligados ao governo.
E aí ele traz uma matéria do próprio Intercept que tem um vazamento dessas conversas da Vaza Jato que o Moro foi falar. E olhem só o que estava acontecendo na época. 13 de junho de 2017, ó. 2017. E o Intercept já falava disso daqui desde o ano passado. E olhem só como a direita tem que aprender às vezes, que como a gente está sendo passado para trás. Vejam só isso daqui. Em 13 de junho, Dallagnol está conversando com o Carlos Fernando Santos Lima, que é também ex-procurador da Lava Jato. E o Dallagnol diz, ó, acho difícil apoiar alguém, mas acho bom você saber. Estou perdido, vou mandar só para você porque é um off imenso. Olhem só, Cláudio Dantas, do antagonista, quer saber quem a Força Tarefa gostaria que fosse o próximo PGR, mesmo que sem apoio formal público, nas palavras dele, né? Importante para a gente apoiar o certo. Então vejam só, o pessoal do antagonista estava perguntando para o Dallagnol, e aí? Quem é o nome de vocês para PGR? Para a gente poder fazer umas matérias assim, né? Enaltecendo o cara, falando assim que esse é o cara bom. O antagonista e o PGR jogando juntos. Então parece que quem tenta influenciar em decisões, talvez, né, seja os amigos de Serginho Moro. Talvez. E aí Dallagnol, ele dá uns nomes, ele fala do Mário Busnaglia, eu espero que vocês saibam qual é esse nome, que eu já falei algumas vezes, por aí vai. E no final, o Carlos dos Santos Lima, ele diz, ó, dois nomes que dá pra mandar pro Cláudio Dantas, pro pessoal do antagonista começar a apoiar os nomes. Nicolau e Mário. Quem são eles? Nicolau Dino e Mário Busnaglia. O Intercept sabe isso daqui desde o ano passado. Sabe como é que isso aqui é importante? Vejam só. 3 indicados para suceder Janot. Quem é Nicolau Dino? Nicolau Dino é irmão de Flávio Dino, do Partido Comunista do Brasil. Nicolau Dino, ele não é o PGR. O PGR é Aras. Só que eu mostrei para vocês em vídeo um tempo atrás que o Conselho Superior do Ministério Público Federal, que toma decisões sobre toda a cadeia do Ministério Público, sabe? Teve eleições e uma das pessoas que conseguiu uma vaga no conselho foi o Nicolau Dino, que desde 2017 já é aí, vocês estão vendo, né, o nome da Lava Jato. O pessoal do antagonista, já sabiam disso, mas o pessoal do Intercept, gente, a esquerda, já falou isso no passado. Quantos de nós paramos para olhar isso? Teve eleição, Aras perdeu, porque esse pessoal é oposição-governo. É oposição-governo. Se a gente tivesse, talvez, prestado atenção, lido o Intercept, sabe, sem aquele olhar, com um olhar mais crítico, sem a raiva, porque o pessoal de esquerda, olha a informação que a gente teria. O Nicolau Dino também já defendeu Lula, aqui é o próprio site aqui do PT, falando que não dá pra barrar Lula, por aí vai, Lula tem que concorrer, a presidente por aí vai. O Mário Busnaglia vinha fazendo atos contra o Aras, vocês podem ver, ó, o antagonista defendendo o Busnaglia, isso aqui em 2019, gente, isso aqui agora foi pra esse conselho, né? Na verdade, esses nomes, essa matéria foi na época ainda da nomeação da PGR, sabe? Porque o pessoal ainda queria que o Busnaglia fosse, ele não ganhou em 2017, queriam ver se ele emplacava o nome em 2019, mas aí Bolsonaro escolheu a Aras. Você vê aqui, ó, em maio, candidata a procurador-geral é contra panelinhas e defende Lava Jato. Olha o antagonista já puxando o saco do Mário Busnaglia, que desde 2017 o antagonista já sabe que é um cara ligado a Lava Jato. Vejam só como são as coisas. Matéria do antagonista de novo, ó. Primeiro da lista tríplice buscou apoio de Moro. Aí tem matéria, ó, falando mais uma vez que ele teve o apoio lá, né? Aqui, ó, tem nome definido pelo ministro da Justiça Sérgio Moro, o Mário Busnaglia. O Intercept já avisou, o antagonista já sabe desde 2017. O Intercept avisou ano passado, pelo menos aí no meio do ano. Vejam só, né? Vejam só. E aí, a gente dá para perguntar, será mesmo que Sérgio Moro nunca interferiu na PF, que é o que ele diz que Bolsonaro faz? E aí o Glenn revela mais uma série assim de prints que vazaram que diz, ó, Sérgio Moro acabou de dizer que, com relação ao artigo sobre como ele ordenou as operações de PF, a única coisa que ele disse foi que a PF deveria ter cautela. Mentiu! Ele disse muito mais do que isso. Até os promotores da Lava Jato e do Ministério Público Federal disseram o que ele fez era impróprio. E aí vem, né, falando... Beleza, Luciano. Luciano, por enquanto está mantida a data? Ok, vamos formular e enviamos. Sim, mantida a data de sexta-feira, né? Russo deferiu uma busca que não foi pedida por ninguém. Hahaha.
russo é como eles falam de Sérgio Moro, ou seja, ele mandou uma busca e apreensão que não foi pedida por ninguém. Então, ele tá mandando aí a polícia fazer uma coisa que meio que ele mandou. Aí o pessoal fala, como assim? Aí o Flores fala, normal, deixa quieto, vou ajeitar. Mostrando que o Sérgio Moro tinha assim, um jeito assim, de agir meio estranho. Outra matéria aqui é da Money Report. Datas de operação da Lava Jato teriam sido combinadas com Moro. Parecia que Moro aí estava em contato com quem na época? Com Igor Romário de Paula. Igor Romário de Paula. Esse mesmo que está aí com Alexandre de Moraes, essa notificado. Igor, o russo sugeriu a operação do professor para a semana do dia 20. Opa, beleza, vou começar a me organizar. Então parece que Moro aí estava falando, né? Como é que a polícia devia agir ou não devia agir na época que ele era lá juiz. Mas quem interfere na PF é Bolsonaro. Vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo. E aí, pra gente finalizar essa questão da Vaza Jato, que ele disse que não teve nada, Moro aí dando depoimento, temos que lembrar, a visão de Moro da época é o quê? Ele defende que as mensagens sejam destruídas. Em nenhum momento ele falou que as mensagens são mentirosas, em nenhum momento... Olha só, isso aqui na verdade do mesmo jeito que eu já mostrei isso aqui em um vídeo passado, eu tô trazendo em um vídeo agora. Olha como tudo faz sentido, inclusive com essa questão do Facebook. Isso aqui deve ter umas 2, 3 semanas. O Dex tinha dito, aliás, se Sérgio Moro quisesse combater fake news, por que nunca processou o Intercept pelos vazamentos? Nunca foi muito bem explicado se as mensagens foram vazadas ou inventadas, mas houve completa leniência do Moro em relação a eles. O Bolsonaro, ele comemora ações do Facebook, ele comemora que essa rede de mentiras está sendo desarticulada, mesmo que ele não mostre nenhuma mentira. Mas o pessoal lá do Intercept, por que ele não foi lá processar por fake news? Não é mentira? É verdade? A única coisa que ele fez foi o quê? Pedir por destruição das mensagens. E aí, pessoal, chegamos ao fim do nosso vídeo com essa imagem mais uma vez. Onde está General Heleno? Peço a vocês, gente, a gente tem que resgatar General Heleno. Tô assistindo que o General Heleno tá desaparecido, cara. É um general que apoia Bolsonaro mesmo, mostrei pra vocês lá. Ele vinha sendo visto aí com um cara que tava muito próximo da ala ideológica do governo. Então, pessoal, vai lá, manda mensagem a Heleno. Cadê você, Heleno? Apareça, apareça. Cole com Bolsonaro, não deixa Bolsonaro só perto do Ramos e do Braga Neto sozinho, não. Vai lá também, cara, participe. A opinião do Heleno aí, vocês viram que estava bem alinhada com o que o povo defende. Então, meus amigos, fico por aqui. Deixa aí minhas redes, deixa aí meu canal secundário. Tô tentando fazer vídeo também lá todo dia no canal secundário. Um vídeo assim mais relax, onde a gente fala da Austrália, fala assim de algumas coisas, de trabalho, por aí vai. Tenta falar de uns temas bem mais tranquilos. Aquele vídeo para você relaxar. Então, quem não conhece, segue lá. Kim Paim, tracinho aleatoriedades. Por hoje é isso. Tamo junto, galera. Aquele grande abraço e valeu. Lembra de curtir e compartilhar. Compartilha esse vídeo.